O futuro é definido por estes que hoje se sentem julgados e condenados pelo fato do presidente Forquilha ter acusado ou ter levado o Adriano Vunga ao tribunal. Este é o grande fato. Sempre houve essa desconfiança de que os partidos da oposição sempre receberam dinheiro para vender as eleições. O Podemos diz que foi caluniado, o seu presidente foi caluniado. Mas não é esse mesmo Podemos também que disse que a Frelimo roubou votos? Quantas vezes Djacama teve que fugir de Santo Gil? Sim, por quê? Por causa de petições De políticas. quem? Dos seus opositores. Quais? Não faz isso. Não, diga, fala. É para falar quais? E o presidente Forquilha foi perseguido pelos opositores, é isso? Quem seria? Foram pessoas que foram lá. E se sabe quem são? Essas pessoas são E por que filiadas foram? a quem? Essas pessoas estão filiadas a quem? A quem? Edson Massinha, por que entende que o Podemos pode ter problemas eleitorais em 2028 e 2029 com este caso? É simples. A reação dos moçambicanos, quando se predispõe a contribuir por uma indenização ao próprio presidente Forquilha. Eu não ia receber esse dinheiro, já veio amaldiçoado. Porque o povo está a contribuir com muita raiva e com espírito de vingança. Então, eu não acho prudente, não achei prudente, politicamente, não como pessoa. Quantas vezes nós já recebemos insultos aqui, já recebemos várias coisas e nos mantemos cientes, sabemos que não há nada e se a minha consciência está tranquila, ainda que me digam que tenha me vendido a 500 milhões de meticais, se eu não tenho culpa no cartório, por que eu vou me preocupar em lavar a honra diante de um tribunal? Preciso de um tribunal para limpar a minha imagem. Eu não preciso fazer isso. Agora, o Dioclésio não percebeu e não vai querer perceber a minha apresentação, porque também é membro do Podemos, defende os interesses partidários, tem suas ambições como político. Agora, a consciência, não preciso de redes sociais, tanto que nem uso, nem comento tanto politicamente nas redes sociais. Fazer minha imagem não é tão qual, dirias tu, que preciso disso, não preciso, não vivo disso. O que eu quero te chamar a atenção é que o futuro é definido por estes que hoje se sentem julgados e condenados pelo fato do presidente Forquilha ter acusado ou ter levado o Adriano Vunga ao tribunal. Este é o grande fato. Politicamente falando, foi um grande erro. Estrategicamente, foi um grande erro e que aconselhava eu ao próprio presidente a ter uma postura diferente. Se porventura for pago este dinheiro, devolva, porque não é do Novunga. As pessoas vão pagar. E já disseram claramente que não vão deixar ele pagar. Eles é que vão contribuir, já estão a contribuir. Só isso já é um problema grave. Vindo ao que Mauro diz, quem ganha aqui é Frelimo, porque no fim do dia aparece como um partido que menos problemas tem. E se olhares muito bem na estrada política, sempre houve essa desconfiança de que os partidos da oposição sempre receberam dinheiro para vender as eleições. E quem que devia mudar isto, provar que não é verdade? É o Podemos que esteve à ribalta diante de eleições conturbadas no ano passado e ano passado. E não provou, e não está a provar maturidade. Quando não assume que, olha, pode sim, o povo pode dizer, no Vunga pode afirmar. Vocês estão a dar razão a todas essas vozes que dizem que realmente receberam. Então, eu dou aqui o meu parecer no sentido de dizer que é preciso haver maturidade política. Nem tudo que se diz deve ser confrontado. Nem tudo. Politicamente falando, como pessoa, pode ter sua razão. Mas como político, Forquilha foi conhecido como político e presidente do poder. É nessa perspectiva que eu chamo a razão. Talvez explicar a implicância deste assunto, Edson. Não estás a entender. Houve uma casa incendiada, 2 casas incendiadas. Houve atentado à vida, à integridade física de um cidadão. Houve também atentado à família dele. O filho dele foi quase batido, quase cortado a cabeça.
isto veio a público também. Os próprios né, ajudantes do presidente também ameaçados de morte. Para ti, isto é simplesmente uma brincadeira. Estou a ouvir, dois. Não estou a perguntar, estou a trazer esta narrativa. Está a dizer que Afonso Dhlakama não viveu isso? Política é isso, mano. Afonso Dhlakama viveu de quem? Viveu da população? É isso? Sim, quem sustentou Afonso Dhlakama foi o voto popular. Sim, mas os atentados que não Dhlakama perceber. viveu Sim, são de quem? Quer dizer, são tão resumidos São ao de que quem? podemos estar vivendo. Não. São de quem? Espera. São de A quem os atentados do legitimação Edson, do processo são de quem? democrático. A pergunta mantém. De quem são? Quantas vezes Dhlakama teve que fugir de Santo Gil? Sim, por quê? Por causa de pressões De políticas, quem? de seus opositores. Quais? Mano, não faz isso. Não, diga, fala. É para falar quais? E o presidente Forquilha foi perseguido pelos opositores, é isso? Quem seria? Não foram pessoas que foram lá. E se sabe quem são? Essas pessoas são E por que filiadas que a quem? foram? Essas pessoas estão filiadas a quem? A quem? Eu lá sei. A não ser que saibas e digas. Há uma pergunta Dois. que Agnaldo Navalha faz para si. Sim. Agnaldo Navalha é do Movimento Democrático de Moçambique, membro da Assembleia Provincial em Gaza. Diz o seguinte: Albino Forquilha acusou a Frelimo de ter roubado votos e até no princípio aceitou as manifestações porque este precisava da verdade eleitoral. Não seria também isto calúnia e difamação às instituições? Sim, peço um minuto. Essa é uma pergunta que Agnaldo Navalha faz para si. Sim. Primeiro, nós estávamos a perseguir a verdade eleitoral, mas respeitando as instituições. Quando percebemos, podemos perceber... O que é que foi para respeitar as instituições neste caso? As deliberações, depois do Conselho Constitucional ter deliberado, alguma coisa mais a fazer, o que é que seria feito? Alguma coisa que qualquer que seja moçambicano, não houve... perseguimos a verdade eleitoral, fomos deixar lá boletins de voto para contrastar com aquilo que era a contagem dita-se real dos votos. Fizemos um trabalho todo. Não foi neste caso. Acusamos neste porque caso acusamos porque estávamos a perseguir uma verdade eleitoral. Quando a questão das manifestações eram pacíficas, com que o presidente Albino Forquilha veio a público e disse ficar em casa. Não era para sair à rua, não era para destruir nada, não era para criar... para criar distúrbios. Sim, distúrbios. Segura o seu fio de pensamento. É? Mauro, antes mesmo de... Eu só queria trazer a questão do metical. Nós vamos fazer isso rapidamente. Mauro, Agnaldo Navalha está a perguntar aqui. O Podemos diz que foi caluniado, o seu presidente foi caluniado. Mas não é esse mesmo Podemos também que disse que a Frelimo roubou votos e que também teve um processo muito mau? Não seria isso calúnia e difamação às instituições? O que é que entende sobre isso? Não, por isso é que eu digo. É a questão das decisões que são tomadas com base em critérios muito específicos e se aprova-se ou não. Mas entende que isso não foi calúnia e difamação ou acha que de fato Não, Podemos na tinha verdade, isso é razão? um jogo político. Isso é um jogo político, ok? Que deve ficar muito claro Não foi calúnia e difamação. dentro de um campo político. Não foi calúnia e difamação. Entende que o Podemos estava na sua razão de dizer isso? Não, eu sinceramente compreendo que isso é um jogo político. Particularmente dentro de um contexto de eleições. Compreender que se é jogo político ou não significa o quê? Não, significa que assim. concorda com o que estava a dizer, é normal? Não, a questão é, durante o período, vamos assim dizer, de eleições, antes da... Mas o Podemos não mudou de opinião, continua a pensar que... É um jogo político, meu caro. Não sei se mudaram de jogo opinião, político. mas acreditam que as eleições de 2024 foram roubadas? Não foram justas. Claro que não foram justas. Então continua... Mas como está a dizer o Mauro, o que está a acontecer, sem querer defender, o que está a dizer aqui é que há um jogo político no meio disto. E acusar o presidente Albino Forquilha de ter recebido este valor é também, é o auge, é a cereja do bolo, não é? Porque estava, como disse o Edson, nós estávamos na ribalta. Deixar primeiro o nome do presidente Albino Forquilha, que vinha bem,
não é? Embora dizem que viemos da boleia, sem querer discutir isso com o Edson, seria deixar um espaço aberto para que nas próximas eleições o próprio presidente Forquilha fosse legitimado com voto popular, como diz o Edson, de forma retumbante, como falam aqui os Então, meus companheiros. assim que já houve deliberação das instituições de justiça, se a Frelimo quisesse processar o Podemos, acho que sairia no cartório com vitória da Casa de Justiça. Então, logo, Mauro também concorda com isso? Se a Frelimo quisesse processar o Podemos, acho que a deliberação seria... É a mesma questão que eu vou sempre repisar. É quando você coloca na balança qual é a decisão que vai tomar e qual é o impacto, não é? É mesmo isso. Exato. O Podemos disse que a Frelimo roubou votos. Agnaldo está a dizer, afinal isso também não foi difamação?